do Robocop é exatamente esse tipo de ideia. Por quê? Eles, assim, lá nesse Robocop, mostrava, era assim, tipo, você colocaria menos em risco, por exemplo, igual um policial. Ele tem que correr o risco de lidar com o conflito e levar um tiro e tal. Mas ali, no caso, as máquinas poderiam substituir isso. E lá no filme, demonstra em um determinado momento que o robô dá um comando pra alguém falando assim, o cara tava com uma faca na mão. E o cara tava meio que surtado e o robô não tinha o discernimento de dificultar, ele não tinha a capacidade de raciocinar e falar assim, até que ponto tá, ele é programado pra isso. Então ele falou, ele dá o comando, fala, solta a arma e tal. E ele fala, vou contar até tanto e a pessoa tem que soltar. Como a pessoa tava ali meio que em transe, por exemplo, no desespero da fuga, ele vai e extermina a pessoa. Aí lá no filme mostra uma discussão, até mesmo política lá, falando, e aí, olha o que os robôs estão fazendo e tal. E aí alguém tem a ideia de pensar assim, cara, precisamos de um robô que seja metade máquina Metade e a metade homem. E havia um policial que era um excelente policial. E aí lá, a pessoa não percebe, assim, depois que você vai perceber de que na verdade ele sofreu um ataque e ele perde quase todas as partes do corpo. E aí ele sobra uma perna, um braço, o sistema respiratório. interno dele aqui, do tronco, e a cabeça. Aí de repente mostra já ele aparecendo numa máquina, até que o cara mostra e tira todas as partes que são ali no caso que é o robô e mostra que ele na verdade ele já não é mais um ser humano, ele é metade homem e metade robô. E aí no meio que vão dando liberdade para ele investigar, ele começa a chegar na investigação e descobre que ele sofreu um atentado e ele tá naquela condição porque as pessoas tentaram fazer aquilo com ele. E quando ele vai tentar utilizar já o mecanismo que ele tem para poder resolver um problema, e os caras têm uma espécie de um controle e eles controlam ele, né? Então, assim, lá atrás já mostrava assim, olha só, o que parece que é a ideia de alguém pegar, então, a gente colocar metade homem